Em resumo, nós podemos dizer então que esse livro nos ensina, na verdade, a maior das características que um cristão pode alcançar, a humildade. Pela humildade, nos sentimos seres limitados. Reconhecemos a nossa pequenez. Reconhecemos que ainda estamos a caminho, que já percorremos um grande espaço de tempo, de vidas, de experiências, mas que muito ainda podemos experienciar nesta e em outras vidas. E como seres que estão a caminho, não nos cobramos tanto, aceitamos as nossas deficiências, as nossas limitações, nós aceitamos que é necessário melhorar, sim, mas também não fazemos pouco de todo o trajeto percorrido. No Espiritismo, nós temos uma triste situação de que as pessoas dizem que nós viemos aqui para pagar. Então, nós viemos, renascemos, que nós temos para pagar débitos passados. Totalmente divorciado daquilo que Kardec nos ensina, totalmente divorciado daquilo que Jesus nos ensinou, porque ele mesmo curou o paralítico, o cego, o que tinha a mão atrofiada, e se viessem aqui apenas para pagar, e se a nossa situação não pudesse ser modificada através da nossa fé, através da nossa procura, só foram os curados os que foram até o Cristo. Os que ficaram lá choramingando, minha mãozinha, esses não foram curados. Então, a nossa vida pode ser modificada pela cura que vem de Deus, de Jesus, mas principalmente pela nossa postura perante a vida e pela nossa capacidade de procurar, de não reclamar, de ir adiante, de seguir aquilo que nós achamos certo. No Evangelho segundo o Espiritismo, Lacordaire coloca a seguinte frases: a humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela temos recebido. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com vosso próximo? Não, pois esse sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuem, que se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Quem é humilde sabe que tem limitações, e quando olha o próximo, sabe que ele também tem limitações, nem sempre iguais às suas, mas ele também tem limitações. Ele também tem dificuldades de lidar com as coisas. Então, somos muito mais caridosos, somos muito mais generosos e amorosos quando reconhecemos que somos iguais. Então, se nós vamos atender, se nós vamos conversar, se nós vamos nos relacionar com outra pessoa, é muito importante esse olhar da igualdade. Todos nós a caminho da perfeição e nenhum de nós ainda chegado lá. Porque não há como sermos verdadeiramente caridosos se nós achamos que somos superiores. É muito comum na casa espírita a pessoa falar assim, olha, eu não vou estudar, eu não vou assumir uma tarefa aqui na casa, seja mediúnica ou não, porque eu não me sinto preparado. Eu ainda, quando eu estiver preparado, quando eu tiver dominado os meus vícios, quando eu tiver ultrapassado todas as minhas dificuldades, daí eu venho trabalhar. Vai ser difícil nessa encarnação e nas próximas. Alguém chegar e falar, olha, eu já não tenho mais vício nenhum. Todos nós que trabalhamos na casa espírita, desde o dirigente, até os médiuns, até as pessoas que ajudam na recepção, até a moça da faxina, ou o moço que vai consertar a parte elétrica, todos nós temos limitações. E por ter essas limitações, sentimos empatia, porque conseguimos nos colocar no lugar do outro. O nosso amor é verdadeiro, é sincero, a nossa vontade de ajudar é sincera, porque nós sentimos muitas das vezes as dores que eles sentem. Como sermos médiuns de Deus, sem submissão ao superior, vendo-nos
como trabalhadores especiais, merecedores de recompensas. Eu sou médium, médium de cura. Eu sou médium de tararará. Eu sou dirigente. Eu sou médium fluidoterapeuta, porque passista vocês sabem que eu não gosto. E por causa disso eu me sinto superior? Muito pelo contrário. Nós precisamos encontrar a nossa humildade e saber que somos iguais ao outro, na mesma situação de evolução, e que ele pode estar mais evoluído, inclusive, que nós, em alguns aspectos que nós ainda temos dificuldade. Como que nós vamos oferecer o passe ou a fluidoterapia se acreditamos ser uma fonte inesgotável de forças curativas, esquecendo a nossa condição de medianeiros imperfeitos? Somos simples tomadas que canalizam a energia do mais alto. Somos fluidoterapeutas, sim, uma bênção, porque quando nós reencarnamos com mediunidade, é sinal que nós já trabalhamos as nossas dificuldades e lá no plano espiritual nós já aceitamos e muitas das vezes pedimos: olha, eu quero ser médium, eu preciso trabalhar muito em favor do meu próximo, eu quero trabalhar na casa espírita ou nas igrejas, enfim, porque eu tenho muita coisa para acertar comigo mesmo e com o próximo. Então eu já venho para cá com um montinho de coisas para ajustar. Eu podia ter vindo com uma, com duas, com três. Mas aí eu vim com mediunidade. Eu sofri até reconhecer essa mediunidade. Eu sofri as influenciações dos nossos irmãozinhos da oposição. Eu penei até entender como eu deveria agir, até tirar o medo que eu tinha daquilo, até tirar a raiva dos perseguidores, quando na verdade talvez fosse eu, provavelmente era eu que os atraía, não é? Ou já os atraí por causa de outras experiências. Então, quando nós vamos nos colocando no lugar certo, que é no sofrimento que ele está passando hoje, mas que já passamos antes e talvez ainda passemos algumas vezes hoje, aí sim eu sou capaz de fazer o meu trabalho adequadamente. Quando eu me coloco como medianeira, como intermediária, como um simples aparelho, como se diz na casa espírita, através do qual a luz divina se reflete. É isso que nós somos. Como evangelizar, seja adulto, seja criança, a evangelização é do espírito. Como evangelizar com amor e respeito se nos colocamos no púlpito, na mesa, em voz alta, falando bonito, como quem sabe tudo e orienta os outros que de nada sabem? Quando na realidade, quanto mais nós estudamos, mais percebemos que pouco sabemos, mais percebemos que temos que estudar mais e mais. Como uma pessoa que se acha detentora do saber pode realmente ensinar? Pode sentir como tocar no coração das outras pessoas? As pessoas não precisam de enciclopédia. As pessoas não precisam de um livro, de um site que abram e que tenham todas as informações. Isso tem aos montes. Livros de Kardec tem vários. Livros de Emmanuel, livros de André Luiz. Se você abrir a internet, sites espíritas, tem um monte. E você lê, você tem informações sim. Mas quando você consegue tocar o coração de uma pessoa, aí sim você fez a sua parte. Mas quando nós estamos evangelizando, sejam adultos ou sejam crianças, seja o amigo, seja o vizinho, porque todos nós somos evangelizadores, porque quando conhecemos o evangelho, somos seus semeadores. Quando vamos fazer isso, o que importa é tocar o coração, porque o conhecimento é intelecto. Eu leio, eu entendo, eu leio e falo, nossa, isso é lógico. Mas às vezes essa lógica não chegou aqui. E é essa evangelização que as pessoas precisam. E você só consegue fazer isso se você tiver no teu coração a humildade.
Você só pode ser um trabalhador da causa espírita quando você faz como na oração de Francisco de Assis: Senhor, fazei-me instrumento da tua paz. Nessa hora, antes do passe, antes do trabalho na mesa, antes da palestra, antes de estar na porta recebendo as pessoas e falando boa noite, nesse momento é que nós nos ligamos com a nossa essência e nós nos colocamos exatamente no local que o outro há de estar um dia. É necessário tocar o coração, porque é essa humildade que nos faz reconhecer as nossas próprias mazelas e, em as reconhecendo, procurar vencê-las, ultrapassá-las e sabendo que todos estamos no caminho. Por vezes, nós puxamos alguém pela mão. Alguém ficou para trás e você fala: cadê fulano? E você vai buscar fulano, pega pela mão e traz. E às vezes, cansado pelas agruras da vida, cansado pelas perdas, pelas dificuldades, é você que caminha mais lentamente. E vem alguém que nem é trabalhador da casa espírita, que se achega com um sorriso, com um abraço e fala: vamos que você está se atrasando. Essa é a beleza da vida. E é essa humildade que nós precisamos ter. Joana de Ângeles, no entanto, nos alerta. A humildade não é a negação dos nossos valores, nem subestimar a si próprio. Afinal, ser filho de Deus e encontrar-se em experiência evolutiva é bênção que não podemos desprezar. Sabemos das nossas dificuldades porque já aprendemos as nossas emoções e as nossas emoções, a nossa forma de sentir as circunstâncias do dia a dia transparece as nossas dificuldades. A nossa falta de humildade, o medo, a insegurança, um pouco de falta de fé, fé no outro, fé em nós, fé em Deus. Isso tudo faz com que nós falamos: poxa, mas eu estou tão falho assim, então eu não sirvo mesmo. Não, nós já regredimos, nós já progredimos muito, muito. Nós temos que pensar que hoje nós somos a melhor versão de nós mesmos. A nossa vontade de entender o Evangelho, a nossa vontade de praticar o bem, a vontade de nos melhorar, não estava tão presente em outras existências. Nem sempre fomos bonzinhos como gostaríamos de ser. Estamos a caminho, mas já fizemos um longo percurso e já tivemos grandes experiências. Lembra que eu disse que o espírita, por vezes, tem aquela situação na cabeça que veio para pagar, veio para acertar, veio porque tem coisas a ajustar, mas veio também porque já aprendeu muito. E para quem muito foi dado, muito será pedido. Então, tudo aquilo que eu já aprendi, eu tenho dever cristão e moral de ensinar ao outro e aprender do outro, que com experiências diferentes já aprendeu coisas que eu ainda não consegui aprender. O Espiritismo, bem compreendido, mostra as coisas de tão alto, que o sentimento de personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidão das verdades eternas. O Espiritismo vem e diz: para, essa sua dificuldade é momentânea. Para, lá do alto, se você pudesse ver toda a sua trajetória e tudo aquilo que ainda te espera de bênçãos, de possibilidade. Essa consolação que o Espiritismo nos traz, essa consolação de que com uma boa ação eu posso cobrir uma multidão de pecados, como nos ensina Pedro, isso significa que eu posso mudar o meu destino. E se eu mudo o meu destino, eu mudo o destino de muitos.
direta e indiretamente. Se eu perdoo, eu me liberto e liberto o outro. Se eu faço a caridade, eu impulsiono o outro e eu me sinto impulsionada. Se eu afago, se eu alimento, se eu visto, se eu dou água ao outro, é a minha sede de amor que fica suprida. E isso se vê pelo Espiritismo. São palavras inspiradoras por nos apontarem o caminho da humildade de maneira natural e harmoniosa. E nesse momento, todas as dores que vivemos silenciam, assim como as ofensas e os preconceitos se diluem. Se nasci muitas vidas, já fui homem, já fui mulher, já fui negro, já fui negra, asiático, já tive um corpo perfeito, já tive um corpo deficitário, já fui deficiente física, mental. Eu não posso ter preconceito, porque eu também sei que os irmãos que passam por essa experiência estão experienciando coisas necessárias para o seu progresso e não porque precisem pagar. Eles não estão sendo castigados, eles estão tendo uma oportunidade de vencer dificuldades que eles trazem de outras vidas. Não importa se o outro é homossexual, é heterossexual, é ABCD, é tanta letra hoje que eu já nem sei mais colocar. Não importa se ele é estudado, se ele é ignorante, não importa se ele votou em A, em B ou C, não importa. Importa que é um irmão a caminho, junto comigo. Junto comigo. E esse junto comigo depende de mim. Porque o próximo é aquele que você escolhe para ser teu próximo. A partir do momento que aprendemos a olhar de cima, pelo Espiritismo, a olhar de longe, a olhar de uma forma muito além do que esta vida terrena, percebemos que também não somos o centro e nem tão grandes como imaginamos, e tomamos consciência de quão fantasioso é querer que as coisas se submetam à nossa vontade, em detrimento da vontade de Deus. Não falamos de uma pequenez que ofende. Ninguém de nós é pequeno como se fosse algo de sem valia. Muito pelo contrário. Nós estamos falando da pequenez que reconhece o seu verdadeiro tamanho. A exemplo de Madre Teresa de Calcutá, que uma vez ao ser elogiada pelo seu trabalho, ela comparou o seu trabalho a uma simples gota no oceano imenso. E a seguir complementou: mas se não fosse essa gota, o oceano seria um pouquinho menor. Olha que coisa linda. Nosso trabalho pode ser humilde, pode ser pequenino, se comparado com as grandes coisas, porém, sem ele, tudo seria um pouquinho menos. Então vamos fazer a nossa parte com muito amor, com muita vontade e com muita caridade no coração. E foram os grandes humildes que marcaram a história. Os grandes homens, eles estão na história por atos de conquista, por atos de violência, e outros entraram para a história sem derramar uma gota de sangue, sem humilhar quem quer que seja. Francisco de Assis, Chico Xavier, Madre Teresa, outros tantos. E o maior e mais humilde de nossos irmãos, o Cristo Jesus, filho de carpinteiro. Ele veio e com uma troca de roupa e uma sandália velha, andou por todo o mundo judeu antigo, pregando
o que até hoje nós buscamos entender e buscamos viver. A humildade mostra o nosso lugar no mundo e nos ensina que, acima de nós, Deus está no comando. Independente de nossas ações ou reações, tudo sempre esteve e sempre estará sob os seus desígnios. Cabe-nos ouvi-lo. Ouvi-lo através da aceitação. Ouvi-lo através do entendimento das verdades eternas e da justiça divina, tal qual o Espiritismo nos ensina. Será somente por meio desse ego harmonizado com Deus que cultivaremos nossas emoções e viveremos em paz. Então, nós precisamos nos harmonizar. Quando conseguirmos, através da aceitação, do autoconhecimento, nos harmonizar intimamente, a harmonização com o outro é automática e espontânea. E a partir daí, estaremos harmonizados com Deus. Tem uma frase que é bastante interessante. Quem gosta de séries, né, como eu, já deve ter assistido alguma coisa do Arquivo X. É uma série já meio antiguinha, né? E havia um cartaz na casa de um dos personagens que dizia assim: a verdade está lá fora. Eles lidavam com ETs, ufologia e coisa e tal. Então ele dizia: a verdade está lá fora. Como se todos tivessem que ir para fora para entender o que estava acontecendo, para enfrentar o que estava acontecendo lá fora, para trazer paz para dentro, porque a verdade estava lá fora. Quando nós vamos falar de espiritualidade, na verdade, está dentro de nós. Não saias procurando a felicidade lá fora. Não saias procurando harmonia. Não saias em busca de algo que você acha que está lá fora. Porque o que realmente é mais importante para a sua harmonia interior é a verdade que já está dentro de cada um de nós. Bom, eu não sei de vocês, de minha parte, gostei muito, aprendi muito com os estudos das emoções e terminamos este livro, terminamos esse estudo que nos fez meditar sobre as nossas dificuldades, principalmente pelas nossas possibilidades, que comparou as nossas emoções a um jardim com diferentes flores, a estações do ano que se sucedem, se reciclam, se reiniciam constantemente. E nos trouxe a responsabilidade desse conhecimento na hora de trabalhar em favor do próximo. Na causa espírita, na casa espírita, na vida em família, na vida do trabalho, na vida em sociedade. Eu espero, do fundo do meu coração, que todos nós consigamos cultivar positivamente as nossas emoções, podando as arestas que passam do razoável, trocando de vaso quando necessário, colocando mais terra, dando mais água, as nossas ansiedades, as nossas necessidades, para que consigamos todos florir. Florir no caminho de Jesus. Que a paz do Divino Mestre Jesus nos envolva, nos abrace, nos tranquilize, ilumine, inspire e oriente. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.